Graças a Deus. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por ter nos alcançado, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, abrindo-nos a porta da fé. Sejam todos agradecidos ao Senhor. Todos agradeçam ao Senhor. Que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Abra sua Bíblia em Efésios 3:12. Ali diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Vamos falar de ousadia, irmãos. Ela é necessária para enfrentar o mal e toda espécie de desafios, mas também é necessária para servir a Deus, fazendo sempre o que Ele quer. Ousadia é a coragem que pertence à fé. É aquele atrevimento para as coisas boas, para se falar e também realizar o que se precisa. Isso é ser uma pessoa arrojada. A alma corajosa, ela não sofre intimidações. Ela não sofre, não aceita as ameaças, porque é uma pessoa confiadamente em Deus. Ela não foge diante de nenhuma situação, mas ela as enfrenta. Mas também existem muitos que são ousados de coração para realizar o mal, para desafiar a Deus, e assim confrontam a sua vontade. E até confrontam seus homens, suas mulheres que estão sobre a terra. E isso é bem maligno, essa ousadia. Mas o resultado não demora a chegar. Essa coragem necessária que precisa existir para que as pessoas que são chamadas para vencer em Cristo precisam ter. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 43 em diante, nós vamos tomar esse exemplo de ousadia. Golias insultava e desafiava os israelitas, e as ameaças que ele fazia os amedrontavam. Mas as mesmas ameaças foram feitas a Davi, que estava vivendo pela fé. E Davi não teve nem um pouco de medo ou de pavor por aqueles insultos, por aquelas ameaças. Aqui no versículo 43, Golias diz assim: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu venhas a mim com paus? E o filisteu amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Veja que Davi se apresentou para essa batalha, para essa luta, com um cajado na mão apenas, né? E o famoso bodoque dele. Davi, a primeira coisa que a fé o tornou ousado foi para lutar, algo que os restantes não tinham. E a segunda coisa, Davi não teve medo da maldição que lhe fora lançada, nem dos espíritos demoníacos a qual os gigantes serviam, seus deuses. Davi não teve esse medo. Ele não sentiu aquela ameaça que foi feita. E muitas pessoas estão com medo das maldições. Estão com medo das maldições que são lançadas, das que ocorrem.
E para vencer isso tem que ter ousadia. Então a primeira coisa que ele enfrenta foi essa maldição que foi lançada. No versículo 44 em diante, disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, darei a tua carne às aves dos céus e a bestas do campo. Veja que outra coisa que Davi não temeu foi a sua morte física. Então, uma pessoa que tem ousadia de fé, ela não está preocupada com maldição que acontece, que lançam sobre ela. E segunda coisa, esta pessoa que tem ousadia também não teme a morte do seu corpo físico. Porque aqui Golias ameaça o seu corpo físico, ameaça matá-lo. E quando a pessoa não tem ousadia, ela tem medo dessas coisas. Ela tem pavor dessas coisas, né? Ela fica travada diante disso. Veja o que diz o versículo 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Feri-te-ei, te tirarei a cabeça e os corpos do ralo dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, aquele que tem ousadia enfrenta qualquer desafio que lhe aparece, pois essa pessoa sabe que vai vencer. Era o que Davi estava fazendo aqui. Ele sabia que ele ia vencer. Ele sabia que Deus ia entregar o inimigo dele na mão dele, né? E Davi não tinha nenhum receio de lutar, porque sabia que a vitória já era dele por intervenção divina. Nós podemos enxergar aqui claramente que Davi, ele mostrou que havia um Deus no meio deles. Algo que ninguém ali conseguia mostrar, porque não tinha coragem de enfrentar aquela situação. Meu irmão, minha irmã, tudo que Deus quer é uma pessoa de fé, uma pessoa ousada, que enfrente os desafios que o diabo cria, as ameaças que o diabo faz, para que possa revelar que há um Deus vivo, que há um Deus abençoador, que há um Deus que existe em favor daqueles que creem nele. Quando nós olhamos e vemos aquilo exatamente como Deus ele quer, Davi também estava atento a uma outra coisa se ele vencesse aquele gigante. Veja o versículo 25. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Quer dizer, não vai pagar impostos. Veja que Davi também, antes de ir para a luta, ele procurou saber qual seria a recompensa se vencesse aquele desafio. E todo mundo sabia da recompensa, mas ninguém teve coragem de lutar para ter aquela recompensa. Então a recompensa chamava a atenção de Davi. Sua fé fazia ele olhar para o que ele iria alcançar pela vitória. Algo que os outros sabiam da recompensa, mas não tinham certeza que ia alcançar, porque a ameaça das maldições e a ameaça da morte física não dava a eles a certeza, aquilo havia dominado eles. Por isso os outros desprezaram a recompensa. E Davi não. Davi, ele lutou contra o gigante para derrubá-lo e para ter a recompensa que fora falado pelo rei. Quando nós olhamos aqui também o versículo 48, e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Isso sempre me motivou, né? Enquanto
todos davam um passo atrás, a fé que estava nele fazia ele se apressar e a correr para o combate, para a luta, para enfrentar aquele problema, aquela situação. O Espírito nele o fazia avançar. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Ele não recua, pois se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Porque o justo, quando avança, o injusto cai. E isso é mais do que certo. É muito mais que certo. Meu irmão, minha irmã, o seu desafio é grande, claro, pode ser sim, mas ele não é impossível. Se você crer, se você viver pela fé, você vai conseguir revelar um Deus vivo em seu favor. E você vai vencer essa dificuldade, vai vencer esse inimigo que criou essa situação, que vive te ameaçando com essas doenças, com esses problemas conjugais, com as ameaças que você enfrenta em todas as áreas da sua vida. Ela é feita por Satanás, ela é feita pelos demônios. Mas você tem que ter coragem, a coragem da fé, de enfrentar isso com Deus, de lutar, de orar, jejuar, buscar, de crer que você vai vencer essa situação. O combate já tem um vencedor. Se você crer, você é em Cristo Jesus. E a ousadia que ele teve levou ele à aquisição daquelas promessas, a recompensa por enfrentar o mal, por enfrentar o demônio que desafia. Foi a riqueza, foi casar com a filha do rei, foi ter a casa isenta de impostos. Olha, a recompensa que espera por você, se você com coragem, com confiança em Deus, com ousadia, enfrentar os teus inimigos espirituais, a recompensa será muito grande. Você vai ter acesso às coisas que Deus ele te prometeu. E quando o justo avança, né, o injusto cai. Guarda isso no seu coração. Né? E Davi se apressava a lutar. Esse é o espírito, essa é a ousadia. Quero que você vá lá em 2 Coríntios 3. Segundo livro de Coríntios, lá no capítulo 3, e versículo 12, diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Aqui ele está falando sobre o ministério da morte, gravado em letras de pedra, a lei de Moisés, e o ministério da justiça. Então aqui mostra a superioridade do ministério da justiça, que é pela fé. É muito superior em relação ao ministério da condenação, que foi pela lei. Né? Que esse ministério da condenação era transitório, ia ter que passar. E o da justiça da fé é permanente. Nós estamos em um ministério que é permanente, que é o da justiça pela fé. Né? A esperança no que é permanente é muito maior do que por aquilo que passa. Então a ousadia, quem tem essa esperança, a ousadia é forte, é muito forte no falar. Né? Ele fala com convicção, a Bíblia diz assim: crie, por isso falei, nós cremos, por isso também nós falamos. E quem vive esse ministério da justiça pela fé, ele fala exatamente como Deus ele quer. Ele fala exatamente como Deus ele fala. Né? Ele fala como Davi falou, que iria vencer antes mesmo de começar a lutar. Ele já tinha certeza, ele já falava que ia vencer. Esse é o ministério da justiça. E aquele que crê, também ele fala assim. E Jesus ele disse que a palavra dele não passará. E todo aquele que faz a vontade dele permanecerá. Né? Então, quando olhamos para isso, não recue, né, amedrontado,
por causa dos problemas, dos desafios que o diabo ele faz a você, das ameaças que Satanás faz com relação à doença, com relação ao problema conjugal, familiar, financeiros, não importa. O justo vive da fé, o justo anda para frente. O justo luta sabendo que já vai vencer. É isso que Deus ele quer. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. No versículo 29, está escrito assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós sabemos que Pedro e João foram ameaçados para não falarem mais em nome do Senhor Jesus, da forma que falavam, para não pregar, para não semear a verdade, né? E quando eles saíram de lá, divulgaram isso aos demais, e os demais ficaram maravilhados. Então eles iniciam uma oração, falando para que Deus olhasse para as ameaças que estavam sendo feitas contra eles, e que eles não iriam parar, mas eles pediam a Deus mais ousadia ainda para falar a palavra de Deus. Não se pode parar de praticar a palavra, de fazer a obra de Deus, de servir a Deus, por causa de nenhuma ameaça de ninguém, né? Pelo contrário, você tem que praticar cada vez mais e falar cada vez mais com seriedade, com coragem a palavra de Deus em sua vida, em sua casa, ou seja, para quem for, né? E quanto mais você fizer isso, mais Deus vai se agradar de você. Não peça para se livrar do problema, mas peça força para você encarar ele, para você lutar contra ele, para você vencer ele. Não se deixe ser intimidado pelo mal, em momento nenhum. No versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Não precisa tremer o lugar, tem que tremer o teu coração, tem que se mover dentro de você. É assim que você vai ser cheio do Espírito Santo. Na verdade, todo aquele que é cheio do Espírito Santo também é cheio de ousadia para falar a palavra de Deus como ela é, para praticar a palavra de Deus como ela é. E quanto mais ousadia a pessoa tem, mais Deus estende a mão para curar, para fazer sinais e prodígios. É isso que está precisando, homens, mulheres, com ousadia na palavra, para que Deus opere na vida dela, para que Deus opere no meio dela, para que Deus opere sinais de maravilhas na casa da própria pessoa que fala. Então, não precisa, torno a dizer, mover, haver um tremor nas paredes onde você está. Mas tem que haver, tem que balançar, tem que haver um movimento forte dentro de você, tem que haver um saculejo, sim, dentro de você. É isso que Deus ele quer. Porque quanto mais cheio do Espírito a pessoa for, mais movida para o que Deus quer ela será. Mais ousadia também ela terá. E é nisso que Deus realiza as obras maravilhosas dele, né? Vá em Hebreus capítulo 10. Como na época de Davi, Deus está sempre procurando alguém que possa revelá-lo em meio a situações problemáticas. E não havia ninguém a não ser Davi. E quando Davi chega, então Davi entende que Deus ali queria se manifestar. Compreende uma coisa, Deus está procurando pessoas assim.
pessoas que o invoquem em meio a situações, pessoas que confiem nele, pessoas pela qual Deus possa operar os sinais, pessoas que possam revelá-lo, a sua grandeza, o seu poder em meio às ameaças constantes que o diabo lhe faz. Hebreus, lá no capítulo 10. E no versículo 19, a exortação aqui é para perseverar na fé. Ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Aqui está. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Oh, glória a Deus! Aquelas pessoas naquela época estavam saindo da transição da lei, muitos para entrar para a graça. E muitos ali tinham medo de servir a Deus, tinham medo de ter acesso à presença dele, ao santuário, porque isso no passado era só permitido a sacerdote, né? Mas ali Paulo orienta que o caminho é novo e vivo e que o véu foi rasgado, né? Então, que o acesso a Deus, o acesso ao sacerdócio, ao santuário, está totalmente aberto. Que ninguém precisa ter medo de nada para se apresentar diante de Deus, para servir a Deus. Oh, meu irmão, tem tanta gente que quer servir a Deus, mas tem medo dos acontecimentos, medo do futuro, medo do que disso, medo daquilo. Está errado. Tem que ter ousadia para entrar na presença de Deus, tem que ter ousadia para servir a Deus e confiar que vai dar tudo certo, que com Deus só dá certo, não dá nada errado. Essas são apenas lutas e nada mais além disso. Não deixe os demônios te intimidar com as ameaças dele, com os problemas dele. Vai em Efésios, onde começamos 3:12, no qual temos ousadia e acesso. Pronto. Quanto mais coragem, mais ousadia tiver, o acesso a Deus é muito maior, mais rápido, pela nossa fé nele. E não só a ele, mas acesso a todas as promessas que ele fez. Tem que ter ousadia para ter acesso, para conquistar. Tem que ter ousadia para servir a Deus. Tem que ter ousadia para entrar na presença do Senhor com o coração inteiro, crendo que ele vai cumprir o que prometeu, porque ele é fiel. Tem que ter ousadia para enfrentar aos demônios, para enfrentar ali todo tipo de maldição, para enfrentar os problemas, que os demônios são os causadores disso, claro. Fizeram isso através de você. Mas o que Deus pode fazer através de você é muito mais. Então Deus está te chamando para que você tenha essa fé, para que você tenha essa ousadia, essa confiança. Eu nunca vi, em todos esses tempos, algum ministro, homem ou mulher, independente do grau do ministério dele, se é obreiro, diácono, presbítero, pastor, bispo, não importa. Eu nunca vi, né, alguém falar de cura com tanta ousadia se ele não é curado. Ele vai até falar de cura, ele vai pregar de cura, mas não será da forma que deveria ser. Olha, nesta minha jornada encontrei muitos homens e mulheres de Deus, e sem ousadia para falar que as pessoas iriam vencer naquelas áreas que eles não estavam vencendo. Um ou outro é até possível, porque quando a pessoa ela crê de verdade, então ela tem ousadia de pregar aquilo, porque ela já sabe que aquilo vai acontecer com ela. Mas os demais não. As pessoas estão perdendo a ousadia, pregadores, ministros, seja quem for do povo de Deus,
porque não conseguiram vencer aquele mal ainda, então elas não têm ousadia para pregar contra aquilo, para falar que os outros confiem que Deus vai mudar aquilo lá. Mas eu, como alguns, superei tudo isso, antes mesmo de acontecer. Né? E depois que aconteceu os milagres, a ousadia ainda só foi maior. Né? Então, Deus, Ele pode te curar sim. Ele pode te libertar. Ele pode mudar a tua história. Né? E isso eu falo com tanta convicção, porque isso Ele fez comigo. E tem feito na vida de muitas pessoas. Mas é preciso ter ousadia, é preciso ter fé, é preciso confrontar o mal. A Bíblia diz, resista ao diabo. Tem que ter essa resistência depois de ter aquela sujeição a Deus. E você vai ver que você vai vencer em Cristo Jesus. Então não se deixe ser intimidado, mas pelas ameaças que o diabo faz contra você nas áreas da sua vida. Tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia e acesso com confiança no nosso Senhor. E Ele vai mostrar para você que a vitória Ele já tem para te dar. Graças a Deus. Vamos orar um pouco. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, essa pessoa que participa comigo desta palavra e agora desta oração, eu peço ao Senhor, meu Pai, olhe pelas ameaças que o diabo está fazendo contra ela, contra a família dela, contra os negócios dela. Meu Deus, contra a vida financeira, contra o casamento. Meu Deus, olha para as ameaças que o inimigo está fazendo e concede a esta mulher, concede a este homem ousadia para falar a tua palavra, para praticar a tua palavra, meu Deus, para fazer a sua obra. Meu Deus, concede a esta pessoa ousadia para vencer, meu Pai, completamente. É o que eu peço ao Senhor por esta pessoa. Que o Senhor abençoe esta pessoa com muita ousadia, em um nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe.